Nós vamos seguir falando sobre alimentação, porque a gente deve cuidar muito bem da alimentação. Você sabe, parceirinha dona de casa, que alimentos mal conservados podem se transformar em verdadeiras colônias de bactérias que, além de estragar a comida, podem causar náuseas, vômitos e diarreia, ou até outras complicações. Só para se ter uma ideia, a temperatura ambiente, uma bactéria dá origem a 2 milhões de filhotes em apenas 7 horas. Já imaginou? Por isso que todo cuidado é pouco. E nós vamos conversar com o médico sanitarista que dá consultoria para mais de 200 restaurantes. É o Dr. Luiz Fernando Alves de Oliveira. Boa tarde, prazer em recebê-lo. Obrigada em ter vindo, viu? Prazer em tê-lo aqui. E ele já está com uma das nossas manequins, a Adriana, que está toda paramentada. Satisfação em recebê-lo. Boa tarde. Jane, boa tarde. Bom, ele trouxe, inclusive, aqui alguns alimentos também. Eu sei, né, da consultoria que o senhor dá a aproximadamente 200 restaurantes aqui de São Paulo. E as parceirinhas, donas de casa que acompanham o nosso programa, elas despendem uma boa parte do seu tempo com relação à alimentação de toda a família. E de vez em quando, até na própria casa, a pessoa pode se descuidar um pouquinho, né? Perfeito. Quais são, no caso, os cuidados essenciais? Bom, o principal cuidado é com relação à aquisição da matéria-prima. Eu acho que as pessoas, o consumidor, a dona de casa em geral, deve ter bastante cuidado na hora de comprar o produto inicial, quer dizer, aquela matéria-prima em que vai ser preparada o alimento. Mas ela deve comprar num lugar limpo e que o distribuidor deve ser idôneo e que as condições do local estejam adequadas. No caso da carne, né, que aqui no Brasil todo mundo acha que é uma grande vantagem ainda, parece que a legislação ia mudar nesse sentido, que a dona de casa ela chega e ela pega na carne que ela vai escolher para comprar, para fazer o seu bife, o seu assado, enfim, né, que os açougues são assim, a maioria pelo menos aqui. Existem também aquelas seções nos supermercados já com a carne previamente embalada. O que a dona de casa tem que tomar cuidado com relação a isso? O que ela deve observar? Ela deve observar, primeiro, em que condições está armazenado aquele alimento, a temperatura de conservação, né? Se a característica organoléptica, que é aquela característica visual do produto, né? No caso da carne, ela tem que estar vermelho vivo, sem alteração de cor, e no caso do alimento estar exposto à venda sem embalagem, também pode observar o odor, né? Mas normalmente, hoje as pessoas, os comerciantes já, para proteger até mais o alimento, já vendem ele embalado. Né? É mais conveniente. É mais conveniente. Do que aquela carne que está exposta no balcão do açougue? Com certeza. A carne não é? Porque não ficam só as carnes não ficam só nas vitrines, né? Exato. A carne exposta, ela, além de estar em contato com o ar, ou sujeita à presença de moscas, insetos, né? Ela também fica mal conservada, né? Exato. E agora, no caso, qual é o alimento preferido das bactérias? É a carne mesmo, não? São os alimentos perecíveis de origem animal, in natura. Então, esses alimentos, por serem ricos em proteínas, eles são alimentos preferidos das bactérias, principalmente das bactérias patogênicas. Peixes, frangos, todos os alimentos in natura que ainda não passaram por um processo de conservação e de embalagem, né? Isso tudo pode causar danos terríveis à saúde. Perfeito. Essas bactérias patogênicas, elas se multiplicam a cada 20 minutos no alimento. Absurdo, né? É muito rápida a multiplicação. E na temperatura ambiente, principalmente no verão, onde uma temperatura ambiente chega a 30 graus, às vezes até mais. Então, nessas condições, a bactéria se multiplica a cada 20 minutos. Em 1 hora já temos 3 gerações de bactérias. Cada vez que a bactéria se multiplica, ela solta um veneno chamado toxina. Então, as pessoas acabam ingerindo esse alimento e adquirindo doenças que foram transmitidas por eles. E com relação às verduras, às frutas, ou até os legumes? Bom, como os vegetais não são alimentos preferidos para as bactérias se desenvolverem, mas eles podem transportar as bactérias, né? Eles podem estar contaminados e a bactéria espera uma oportunidade. Ainda. Exatamente, ela espera uma oportunidade para mudar para o alimento de sua preferência. Bactéria espertinha, né? Bactéria espertinha. Exatamente, elas são oportunistas. Por que você fez questão de colocar a Adriana toda paramentada aqui com luvas, com touquinha, com avental? Porque é importante que as pessoas que vão manipular os alimentos estejam adequadamente uniformizadas, para que protejam os alimentos, né, de contaminação. Quer dizer, as pessoas sempre são
portadores em potencial de bactérias. Então, quanto mais cuidado tiver, menor é o risco de estar contaminando os alimentos. Que solução é aquela onde ela colocou, então, a cebolinha, no caso? É água com o que ali, no Pirex? Todo vegetal deve ser higienizado, desinfectado antes de sua utilização. Principalmente aqueles que não vão passar por processo de cocção. Então, no caso, nós adicionamos uma solução de cloro e permanganato de potássio para que haja uma destruição de todos os micro-organismos presentes nesses vegetais. Então, isso é fundamental. Mesmo aqueles alimentos que são consumidos com casca, né, é importante que seja feita uma desinfecção adequada. No caso, ela colocou uma solução de um produto comercial chamado Puri Verde, porque é importante que as pessoas comprem produtos adequados. Né? Esse negócio de usar água sanitária, só em último caso. Porque... Ou vinagre, algumas pessoas substituem. Vinagre é suficiente ou não? O vinagre, na realidade, ele mata as bactérias por acidez. Então, como as concentrações ácidas do vinagre são variáveis, não é muito recomendado. Não se tem certeza se vai ter uma ação bactericida eficaz. Além disso, tem que ficar mais de 30 minutos. Na solução de cloro e permanganato, 20 minutos é suficiente. E depois... E assim também a água com ozônio não é a mais adequada? Não, aí sim, a purificação da água, só que a água ozonizada não é bactericida. Sim. Quer dizer, ela mata os micro-organismos presentes nela, não nos outros vegetais. Né? Então, é importante que seja usado um produto adequado para que realmente se atinja esse objetivo. Agora, a dona de casa teria que ficar assim na cozinha, não? Como a Adriana? Você é bonita de qualquer jeito, né, Adriana? Ela é muito linda. Seria o correto que a dona de casa também ficasse assim, com os cabelos protegidos, com as luvinhas, com o aventalzinho? O correto é exatamente isso, né? Proteção nos cabelos, a não utilização de anéis, pulseiras para facilitar a higienização das mãos, uma proteção com o avental da roupa, para o contato com o alimento, e a luva é facultativa, não é obrigatória. É mais importante que seja feita uma correta higienização das mãos do que a utilização de luvas. Mas ela é obrigatória no caso de presença de algum ferimento ou de algum problema de pele, como micose, aí sim é obrigatória. Agora, em alimentos prontos para consumo, que já vão ser servidos, realmente aí sim tem que ser usada a luva. E também tomar muita atenção nos restaurantes. Às vezes a gente entra num restaurante fino, acho que não precisa ficar observando certas coisas, mas precisa sim, né, doutor? Precisa. E hoje é um direito assegurado do consumidor visitar as cozinhas dos restaurantes. Então, quando houver alguma desconfiança do consumidor, ele deve, sem constrangimento nenhum, pedir para verificar a cozinha, para dar uma olhada na cozinha. E os restaurantes estão equipados, por exemplo, com esse material para que os visitantes possam adentrar a cozinha, não? Devem estar. Devem estar, pelo menos os meus clientes estão. Deve ser oferecido ao consumidor essa uniformização para que as pessoas também não contaminem o ambiente. As pessoas podem verificar dentro da cozinha, mesmo as pessoas leigas, as condições gerais. O piso deve estar limpo e seco, os funcionários da cozinha devem estar corretamente uniformizados, assim, dessa forma também, e não deve ter alimentos expostos em demasia ou resíduos de alimentos espalhados pelas mesas e pelos equipamentos. Né? Então, é uma forma de observar se está havendo uma condição adequada de cuidados dentro de uma cozinha para a segurança do consumidor. Muito bem. E olha aí, se a Adriana fosse funcionária de uma cozinha de restaurante, ia ter mais movimento dentro da cozinha do que no próprio restaurante ou no próprio salão, né? Com certeza. Obrigada, viu? Por sua presença. Obrigada, Adriana. Aí, todo cuidado é pouco com relação à alimentação, né? De toda a família. Participação, Dr. Luiz Fernando Alves de Oliveira, que dá consultoria para mais de 200 restaurantes em São Paulo e é médico sanitarista.